Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para fazer delas o nosso tema para meditação, para fazer delas tudo aquilo que a gente vai colocar na nossa mente aqui para pensar, para meditar e conhecer ao Senhor. Amém? Nós vamos hoje meditar em alguns capítulos da Bíblia. Eu vou tentar nos colocar em dia, juntamente com a leitura bíblica diária, que vai até o 48. Se Jesus permitir, então, do 44 ao 48. Quando eu terminei a leitura de hoje, eu estava assim, cheia de fé. Cheia de fé. Gente, como que a Escritura ela tem essa capacidade de trazer avivamento? Como que as Escrituras elas têm essa força vital que traz, de fato, transformação na nossa mente, no nosso coração, revitaliza a nossa fé. Eu comecei a ver Deus de uma forma, com uma soberania tão grande, com um poder tão excelso, como alguém que realmente está no controle desde antes da antiguidade, ele está no controle de todas as coisas. E ele aquilo que ele colocou na mente para fazer, ele vai fazer. E nós só somos suas criaturas amadas que podemos participar daquilo que ele tem para fazer, sem nos preocupar com nada, porque ele é nosso Pai. Então, quando eu terminei essa leitura, eu estava assim, explodindo de fé. E eu espero que falar um pouquinho sobre isso na live também possa edificar a fé de vocês. Deixa eu cumprimentar essa aluna querida, Sossô, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha querida. Que bom estar com você aqui, minha companheira diária, né, desse tempo maravilhoso que Deus nos deu. Boa tarde. Sua professora predileta e única. É a única também, né? Brincadeira, mas tem sido tão bom, né, Sossô? Eu louvo a Deus por tudo que nós temos vivenciado nele. Amém? Vamos começar então com o capítulo 44, que ontem eu não falei sobre ele, né? O capítulo 44 vai falar sobre a futilidade dos ídolos diante dessa grandeza e incomparabilidade do nosso Deus. Ele começa falando assim, ó, agora ouve, ó Jacó. Agora, gente, hoje eu vou falar em uma outra tradução. Eu estudei em outra tradução. Essa aqui é edição contemporânea de Almeida. Então, não vou usar a NVT, que é uma versão mais atualizada, não, porque tem umas coisas aqui que eu gosto das versões mais tradicionais. Então, por isso que eu vou usar uma versão mais antiga um pouquinho, tá bom? Isaías 44 diz, agora ouve, ó Jacó, servo meu, e Israel, a quem eu escolhi. Tá vendo como que Deus aqui, para um contexto de um problema de identidade do povo, tá reacendendo o entendimento do povo sobre quem eles são. Israel, deixa eu explicar para vocês quem eu sou e quem você é. Ele começa falando, você, Jacó, é o meu servo, e Israel é quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre. E que te ajudará. Olha como que Deus está restaurando essa identidade do povo. Ó, fui eu que te criei, não esqueça. Você não é obra do acaso, do evolucionismo. Fui eu que te criei. Fui eu quem te formou. Desde o ventre da sua mãe. E sou eu quem te digo uma coisa. Eu vou te ajudar. Você não está sozinho. Não temas, ele diz, não temas, ó Jacó, servo meu. Jesurum, nessa versão fala Jesurum, que é uma versão poética, um nome poético para Israel também. Você, Israel, que eu escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade. Então aqui a gente já tem uma promessa messiânica de que Deus enviaria o seu espírito. E então, o que é o Espírito Santo? Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Né? Ezequiel, nós vamos ver Ezequiel falar sobre as águas profundas. Tem até aqui uma parte que fala, eu não lembro qual texto que é, se Ezequiel 45, eu falei Ezequiel, gente? É Ezequiel mesmo. Ezequiel 45, que vai falar sobre as águas purificadoras. Então, nós vamos entender que o Espírito é essa água. A água que traz o quê? A água traz saciedade. Aquele que está sedento espiritualmente, está morto, que está com sede, eu vou derramar o meu espírito, eu vou dar água para o sedento, eu vou fazer com que o deserto, ou seja, um lugar onde as pessoas estavam secas e definhando, mortas na sua sequidão espiritual, esse deserto vai se tornar como um rio, como lagos. As pessoas terão conhecimento da glória de Deus.
Deixa eu só confirmar aqui onde que tá escrito águas purificadoras, gente. Que tem hora que foge. É 47, isso mesmo. Ezequiel 47, que simboliza esse rio do Espírito, né? E aí ele começa a falar que vai derramar o Espírito Santo, ou seja, vai derramar água sobre o sedento, um povo que vai ser saciado no Espírito, um povo que vai ter entendimento espiritual, não vai mais ser cego, não vai mais ser surdo, agora ele vai ouvir e vai entender. Ele vai enxergar aquilo que antes ele não enxergava, porque estava morto. Agora o Espírito vai reacender essa chama. E aí tem o versículo 5 que fala: um de ti dirá, eu sou o Senhor. Outro falará, que se chama pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor. Olha ele reafirmando a sua própria identidade. Assim diz o Senhor, o rei de Israel. Lembra, Israel, que você tem um rei. Você está perdida e exilado, Israel, mas você tem um rei. E é o Senhor que é o seu rei. Dona Piedade, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Que bom estar com a senhora aqui hoje, viu? Ele continua falando, olha, quem sou eu? Eu sou o seu Redentor. Versículo 6 do 44. Eu sou o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Imagina um grande exército. Imagina que aquele povo ele tem a visão militar de um exército. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, o general do exército. Eu que comando tudo. De todos os exércitos da terra. Eu sou o líder. Eu sou o chefe. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ele continua dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em toda essa leitura que nós vamos falar hoje, até o capítulo 48, se eu chegar lá, Deus vai sempre mostrar a identidade dele e a incomparabilidade, né? Comparando aqui, não dá nem para comparar com a futilidade dos ídolos. Os ídolos não são nada. Eles são criados por mãos de homens, eles são feitos de madeira e cobertos por ouro, têm que ser carregados, mas eles não são Deus de verdade. Então Deus está mostrando para o povo de Israel quem ele é e como ele é incomparável. Versículo 7 ele diz, quem há como eu que o proclame, que exponha na minha presença? Quem que anunciou desde os tempos antigos tudo que eu tenho anunciado? Não tema, não se assombre, porque já te declarei isso há muito tempo e vocês são minhas testemunhas. E versículo 8, há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não tem outro Deus. Lembra que ontem nós falamos que ele falou, eu não reparto a minha glória com outro? Porque não há outro Deus além de mim. Deus está reafirmando aqui o monoteísmo. Naquela época as pessoas elas tinham muito contato com culturas que eram politeístas, que tem vários deuses. Inclusive vai falar sobre os deuses da Babilônia, que é o Baal e Nebo, mas ele está reafirmando, eu sou o Deus de Israel, o único Deus. Só existe um Deus verdadeiro, não há outro Deus além de mim, ou seja, a sua religião que é monoteísta, e que tem o Deus verdadeiro, Yahvé, como o Deus verdadeiro, ela é a verdade. Todas as outras coisas que passam disso é mentira. Lindo, né, Soraya? Gente, quando eu terminei esse livro, quando eu terminei a leitura de hoje, eu achei que eu ia voar. Alguém me mandou mensagem falando que estava mal e eu falei, que isso? O Senhor soberano está no controle de tudo, Ele é o primeiro, Ele é o último. Fora dele não há Salvador, não tem outra rocha que nós conhecemos. Eu estava assim, meu Deus, explodindo de fé. Por isso que nós não podemos ficar sem ela, gente. Todos os dias fazer dela nossa meditação. Mãezinha querida, companheira diária de live, te amo. Me conta, ontem a dona Lenira assistiu? Eu espero que ela esteja bem. Saudade de vê-la. Deus abençoe, viu? Então, gente, não há outra rocha que eu conheça. Não tem outro lugar seguro que a gente possa se apegar. Não tem ídolos humanos, físicos. Não há dinheiro que a gente possa se apegar. Não há ídolos. Não adianta nós colocarmos nossa confiança em homens que já descansam no Senhor, por mais santos que eles já foram. Não podemos, né? Eu moro aqui no bairro Padre Libério. Esses dias eu vi um carro escrito assim, quem me deu esse carro foi o Padre Libério. Eu pensei, gente, ele foi um homem piedoso. E nós queremos acreditar, não sabemos, né? Deus é quem dá a salvação. Não queremos acreditar que ele descansa no Senhor, como sabemos que Maria, mãe de Jesus, descansa em Jesus. Descansa no Senhor. Mas a verdade é que eles não podem fazer nada por nós. Só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, homem.
Ele é Deus verdadeiro. Depois você me conta, tá bom, mas não há outra rocha que nós podemos nos apegar, que nós podemos colocar a nossa confiança. Versículo 16, aí começa a falar assim, olha, não faz sentido, gente, é muita tolice. Um homem, ele começa a construir a árvore, vai lá, cresce, ele pega a árvore, com um pouco daquela árvore ele faz uma fogueira, cozinha uma comida para ele comer. Com o que resta daquele toco, ele faz um ídolo. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer, faz um assado, dele se farta, se esquenta também. E agora que já esquentou, ele pega o resto e faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante daquela imagem que ele mesmo criou, com a madeira que metade dela ele fez um fogo para se aquecer. E aí ele dirige para essa ídolo a sua adoração. E ele começa a falar a sua oração, e ele começa a falar, me livra porque você agora é o meu Deus. E Deus está falando aqui, vocês não sabem, vocês não entendem, parece que grudou os seus olhos para que não vejam, fecharam-se os seus corações para que não entendam. Parece que eles não têm entendimento para pensar, poxa, metade, versão Lorena Oficial, metade dessa madeira eu queimei, e a outra metade agora é um Deus que vai me ajudar, que é soberano, que vai me ajudar, que vai responder minhas orações. Por acaso você vai se ajoelhar a uma coisa que saiu de uma árvore? Será que não é uma mentira? Será que você não está vivendo um espírito de engano? E aí versículo 21 fala assim, lembra-te dessas coisas, ó Jacó. E ó Israel, pois você é o meu servo. Eu te formei. Meu servo és. Ó Israel, eu não me esquecerei de ti. Olha que lindo, eu não vou me esquecer de você. Lembra-te das pessoas que estão se entregando a abominações e a mentira e a engano. Mas você, Israel, eu te formei desde o ventre da tua mãe. Você é meu servo. Eu desfiz as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Olha Deus falando com seu infinito amor. Se volta para mim, porque você é meu. Soraya disse, estou muito feliz por ainda estar tendo tempo para aprender sobre o amor de Deus. O Senhor é lindo, né, Soraya? O tempo dele é perfeito. O tempo da visitação, quando Deus vem e aí você ouve a sua conversão e Deus trouxe para você esse tempo de aprendizado para que seja uma conversão genuína e profunda, para que você possa produzir fruto na hora certa. Tudo isso é porque Deus está no controle de todas as coisas, amém? Ah, Senhor, o Senhor é lindo demais. E aí Deus começa a convocar as pessoas para adoração. Ele fala, cantai alegres céus, exulta montes, bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu Jacó. Remir, lembra desse significado? Redimir, remir, é trazer essa limpeza das transgressões, é nos limpar das transgressões, é perdoar o nosso pecado. O Senhor remiu a Jacó. A Vivian entrou agora. Vivian, seja bem-vinda, que Deus abençoe você, viu? É um prazer para nós estar aqui com você nesse dia, nessa tarde, falando da palavra de Deus. Eu espero que você seja muito edificado por ela. Então, gente, Deus começa a falar, olha, que todo ser que vive, adore e cante um louvor ao Senhor, porque Deus remiu a Jacó. No versículo 23 da versão mais atualizada, fala assim, olha, gritem de alegria, pois o Senhor resgatou Jacó. O Senhor nos resgatou do pecado, do império das trevas, de uma vida longe de Deus. Sabe o que é a melhor coisa que Deus pode nos dar, gente? É uma vida na presença dEle. Muitas das vezes nós procuramos a Deus em troca de algo. Nós queremos que Ele nos abençoe, né? Só que o Evangelho não é uma vida melhor de bênçãos. O Evangelho é para uma vida de intimidade com Deus. E é desse resgate que Jesus veio, para nos resgatar do império das trevas e do pecado, onde nós não tínhamos acesso a Deus. E agora, com o sangue de Jesus, nós fomos remidos para viver uma vida de intimidade. Não tem nada melhor do que a intimidade. Essa é a verdade. No final do capítulo 44, nós vamos ver... Deixa eu fechar a janela aqui, gente, me perdoa. Para ficar melhor. No final do capítulo 44, nós vamos ver que a profecia muito explícita de um governante que ainda viria a se assentar no trono, que governaria muitas nações, ele então é nomeado, que é uma coisa incomum. A gente não vê profecias dando nomes para governantes.
Mas aí, nesse caso, Deus deu para Isaías uma revelação do nome daquele que viria ser, ou que iria ser o instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo da escravidão. E o nome dele é Ciro. A Bíblia diz assim, olha, versículo 28, Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada. Ele também dirá do templo, ele será fundado. Em outra tradução, Ciro, ele é o meu pastor, ele certamente fará tudo que eu quiser, vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. Específico, né? Gente, isso é maravilhoso. Capítulo 45, para eu poder falar mais sobre isso. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ungido aqui significa que ele seria um instrumento nas mãos de Deus. Lembra que quando Deus iria levantar um rei, o profeta derramava óleo sobre a cabeça do rei? Quando a gente faz consagração, quem estava lá no aniversário da sede da congregação viu? Vamos consagrar o irmão, o obreiro. E aí a gente vai derramar sobre a cabeça dele o óleo. E ele então está ungido, separado para quê? Para ser um instrumento nas mãos de Deus para aquilo que Deus está chamando ele. Deixa eu cumprimentar aqui a Tamara que entrou. Oi, Tamara, que bom ter você aqui conosco hoje. Deus abençoe, viu? Muito feliz com a sua presença aqui. Espero que você esteja bem. Então, gente, Deus vai falar assim com o ungido dele, que nesse caso é Ciro. Vai apontar para Cristo também como um libertador, mas eu quero muito falar sobre essa história verdadeira, que a Bíblia não é só um livro de histórias fictícias, não, a Bíblia é a palavra de Deus que conta a história, a verdade da humanidade. A Bíblia diz assim, olha, que Isaías escreveu isso. A Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para abater as nações diante da sua face. Ciro, eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, eu vou te dar os tesouros, eu vou ser por ti, Ciro. Você vai saber, assim, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e eu que te chamo pelo teu nome. Olha isso. Eu te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Olha isso. Gente de Deus, o que Deus está falando aqui? Ciro, você ainda não nasceu. Você ainda nem nasceu, mas eu já te dou o teu nome. E eu estou dizendo o teu nome aqui por amor a Israel, o meu eleito. Por amor ao meu servo Jacó. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que você não me conhece. Você não me conhece, Ciro, você ainda nem nasceu. Quando você conquistar o reino da Babilônia, vai ser uma coisa assim, única na história, porque a Babilônia era intransponível, não dava para conquistar a Babilônia, ela era extremamente fortificada. Mas quando tudo isso acontecer, você vai saber que eu já tinha te dado o teu nome antes de você nascer. Porque eu quero que você haja de acordo com o meu propósito. Porque eu quero que você haja de acordo com a minha vontade, que é benefício para o meu povo, Israel, meu servo Jacó. Você ainda não me conhece, Ciro, mas eu já te conheço. Meu Deus! Eu sou o Senhor e não há outro, Ciro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que você não me conheça. Meu Deus! Assim você vai saber que eu sou o Senhor e não há outro. E eu, o Senhor, faço todas as coisas. Gente, vamos falar um pouquinho sobre Ciro aqui rapidamente. Vou até abrir um estudo que eu abri, que eu deixei até lá no nosso grupo da leitura bíblica. O Ciro, ele foi um rei. Vamos lembrar aqui. É porque eu tenho tanta coisa para falar que eu fico um pouco animada demais. Deixa eu explicar. Quando Isaías escreveu isso aqui, a Babilônia nem tinha tomado Jerusalém. A Babilônia nem tinha destruído o templo. Isaías escreveu essa profecia sobre Ciro 140 anos antes do templo ser destruído. E ele escreveu 210 anos antes de Ciro nascer. Vocês estão entendendo? Quando Deus usou Isaías para falar isso aqui, provavelmente ninguém entendeu nada. Provavelmente as pessoas disseram, o que ele está falando? Porque estava falando que o povo vai estar exilado, que a Babilônia vai vir, que vai destruir, mas a gente está bem. Calma. Vai acontecer de vocês irem para o exílio, depois de 70 anos que vocês estiverem lá exilados, eu vou levantar um homem, o nome dele é Ciro, e ele vai
fazer aquilo que eu ordenei para ele fazer. Gente, Deus deixou tão claro: Ciro, você ainda não me conhece, mas eu já te chamo pelo teu nome. E você vai fazer aquilo que eu te mando fazer, que é em benefício ao meu servo, Jacó. Que é o que? Você vai dizer, versículo 28 do capítulo 44. Você vai dizer de Jerusalém que ela deve ser reconstruída e que o templo deve ser restaurado. Isso é tão maravilhoso, gente. Porque a soberania de Deus, o poder de Deus, a sua grandeza é insondável. Quando Deus tem uma coisa para fazer, por mais impossível que pareça. Imagina que Deus falou através do profeta Jeremias que em 70 anos o povo seria liberto da Babilônia. Eles iriam receber a condição de voltar para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo. Nós lemos em Esdras 1:1, a Bíblia dizendo que Deus colocou no coração de Ciro, que ele despertou o coração de Ciro, o espírito de Ciro, para fazer isso. Só que quando ele só tinha uma profecia, porque a Babilônia continuou sendo um império forte. Inclusive tem um capítulo aqui que fala só sobre a queda da Babilônia, capítulo 47, um império arrogante e orgulhoso que achava que ninguém poderia destruir. Só que Ciro foi levantado. Ali ele vinha do povo, se eu não estiver enganado, Medo-Persa. Agora eu não sei se era só Persa, só os Medos, mas ele veio ali dessa região, que não era da Babilônia. Ele foi levantado como rei. Ele colocou o exército dele em pontos estratégicos na Babilônia, que o exército de Ciro, eles conseguiram desviar a rota do rio. E aí eles entraram na Babilônia, que era intransponível, pelo leito do rio. E eles conseguiram, estava tendo uma grande festa, um grande banquete nesse dia. Ou seja, o exército estava distraído. Quando o exército de Ciro veio para atacar Babilônia, eles estavam distraídos, despercebidos, desapercebidos, despreparados. E eles foram derrotados por Ciro. Flávio Joséfo, Flávio Joséfo, gente, é um homem do primeiro século, um historiador judeu, que ele tem muito estudo, né, daquela época. Então ele era um historiador e ele pegava muitos fatos ali, que imagina que era do primeiro século, então as coisas muito perto ali, né, da vinda de Jesus. Então ele tem muito do conteúdo que ele nos traz é assim, extremamente importante. Não é sagrado, porque não é a própria palavra de Deus, mas ele traz muito conteúdo que pode nos elucidar muita coisa para nossa mente. Eu peguei um site aqui, que inclusive é até o site dos Testemunhos de Jeová, que fala sobre que usa uma das fontes do Flávio Joséfo, explicando o que aconteceu com Ciro nessa época. Joséfo declarou o seguinte, por meio do profeta Isaías: eu, Jeová, faço tudo. Aquele que faz que se efetue a palavra de seu servo, e aquele que executa completamente o juízo dos seus próprios mensageiros, completamente o conselho dos seus próprios mensageiros. Ele diz: ela será habitada e das cidades de Judá serão reconstruídas e ergirei os seus lugares desolados. Aqui está citando a Bíblia que nós lemos aqui agora, né? Deixa eu só achar aqui, gente. Achei. O historiador judaico Joséfo, lá do primeiro século, ele atribui a Ciro um decreto. Olha esse decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, esse era o 70º ano desde o tempo em que o nosso povo, fadado para emigrar de sua própria terra para a Babilônia. Ou seja, já tinha 70 anos que eles estavam na Babilônia quando houve o primeiro ano de Ciro. Deus falou, gente, através de Jeremias: vocês vão ser exilados, mas vocês vão ficar 70 anos. Quando deu o 70º ano, Deus levantou Ciro para cumprir o que Isaías disse. Olha que coisa. Gente, esse Deus nosso, ele não é gente. Ele não é gente. Aí olha só. Deus se compadeceu do estado cativo do seu povo e então levantou e estimulou o espírito de Ciro. Aí vem o decreto. Assim diz o rei Ciro: visto que Deus Altíssimo me designou rei do mundo habitável, fiquei persuadido de que ele é o Deus adorado pela nação israelita. Pois ele predisse o meu nome por meio dos profetas, a quem eu deveria construir seu templo em Jerusalém, na terra da Judéia. Essas coisas Ciro sabia da leitura da profecia que Isaías deixou 210 anos antes. Pois este profeta dissera que Deus lhe falou em segredo: é a minha vontade que Ciro, a quem terei nomeado rei de muitas grandes nações, envie meu povo para a sua própria terra e construa meu templo.
Isaías profetizou essas coisas 140 anos antes do templo ser demolido. E quando Ciro as leu, admirou-se do poder divino e foi tomado pelo forte desejo e ambição de fazer aquilo que estava escrito. Convocando os mais distintos judeus na Babilônia, disse-lhes que dava licença para viajarem para sua terra nativa e reconstruíssem tanto a cidade de Jerusalém quanto o templo. Gente, eu fico emocionada. Quando o povo estava exilado, 70 anos na Babilônia, cumprindo exatamente o que Jeremias falou, por meio do Espírito Santo, Deus levanta um rei improvável, porque era improvável que a Babilônia caísse diante de toda a sua grandeza, orgulho e arrogância. Deus dá para aquele rei a capacidade de conquistar a maior nação da época, que era a Babilônia. E aí, em algum momento, Deus faz com que esse rei, que é o Ciro, veja que um dia um dos profetas israelitas escreveu sobre ele. E ele descobre que o Deus verdadeiro é o Deus que é adorado pelos israelitas. Porque quem que iria descrever tão pontualmente aquele que se levantaria para libertar o povo dele no tempo específico e determinado e ainda daria um nome? Gente, isso é muito de Deus. Então ele entendeu, quando ele leu o nome dele nas profecias de Isaías, que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E ele teve uma ambição de fazer e cumprir tudo aquilo que Deus lhe disse ao seu respeito. Aí a gente vem aqui em Isaías, Deus falando aqui, olha, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome, Ciro, ainda que você não me conhece. Vocês estão entendendo como é que isso não aumenta a nossa fé, gente? Deus está no controle de tudo. Hoje, eu sei que ficou meio clichê falar isso, é que Deus está no controle, mas Deus está mesmo, gente. Deus não perdeu o controle. Ele, na sua soberania, o que ele decretou desde a antiguidade vai acontecer. Suas promessas se cumprem. Tudo o que ele disse vai se cumprir. É claro que tem promessas na nossa vida que vão depender da nossa obediência. Como Israel que ficou estirado no deserto, não alcançando a terra prometida, né? Toda aquela geração por desobediência e incredulidade. Isso pode acontecer na minha e na sua vida também, se nós não cooperarmos. Mas aquilo que Deus decretou na palavra dele que vai se cumprir, Jesus vai voltar, o apocalipse vai acontecer, vai ter um reino, Jesus vai reinar com justiça, o inimigo, o diabo, Satanás, a antiga serpente vai ser derrotado. Isso aí ninguém vai alterar, porque a palavra de Deus não muda. E por que a gente tem que saber disso? Porque para aumentar a nossa fé, gente. Deus falou, ele vai cumprir. Nós não podemos ser incrédulos. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Glória a Deus. O capítulo 45 continua falando assim, que as pessoas, como sendo criaturas, elas não têm direito de perguntar algo para o Criador. De perguntar, o que você está fazendo? Diz o barro ao que o forma, que fazes? Imagina que o oleiro está lá moldando o barro, e aí de repente o barro cria coragem para virar para o oleiro e falar, o que você está fazendo? Não! Ai daquele que diz ao seu pai, o que gerastes? Ou à sua mãe, o que deste à luz? Pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Olha como é que ele está restaurando a identidade do povo. Queres saber das coisas futuras? Queres demandar acerca de meus filhos, acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra, criei o homem para habitar nela. Fui eu que despertei a Ciro na minha retidão. Ele vai reedificar a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Muito pelo contrário, Ciro não exigiu nada do povo israelita. Ciro ainda deu cartas e ainda deu recursos para que isso acontecesse. Vocês têm alguma dúvida de que Deus é Deus? E de que ele opera em favor do seu povo? Hoje, quem é o povo de Deus? Israel continua tendo a aliança ali abraâmica, mas nós fomos enxertados como a igreja de Cristo, o povo que Deus se preocupa. Gente, ele vem dizer para nós, a igreja, eu te formei, eu te gerei, não te esqueci desde o ventre da tua mãe. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui, a Vivi entrou, minha querida amiga, Deus abençoa. E a Rose também, irmã Rose. Beijo para vocês, viu, queridas? Estou aqui falando, nem honrei a entrada de vocês aqui, mas como é bom estar junto falando dessa palavra. Eu fico muito emocionada, eu fico muito animada. Porque às vezes a gente peca por incredulidade, a gente peca por não observar aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que ele está fazendo hoje, ele já falou desde a antiguidade. Deus não... Ai, meu Deus, a terra está descontrolada, a justiça está
a injustiça tá correndo como um rio, e as coisas estão ficando feias, e a política, e a infração. Deus, o que ele falou desde a antiguidade vai acontecer. Ele já sabia de tudo isso, mas ele não está deixando a igreja desamparada. Ele não desampara a igreja. E quando eu digo ele não desampara a igreja, não quer dizer que nós não vamos ser perseguidos, que as pessoas vão estar morrendo de fome, a gente vai estar comendo picanha. Não é isso. Isso quer dizer que ainda que nós venhamos padecer por lutas e por aflições, nós temos uma rocha inabalável, uma confiança num Deus que é eterno e que naquilo que Jesus disse, não tenha medo, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Esse lugar ninguém pode tirar de você. Por isso que a gente tem que juntar tesouro lá. Eu estava lendo até um livro que fala, e aí o moço fala assim, eu tenho certeza que a minha mulher ganhou mais uma acomodação na sua pousada celestial quando eu escrevi esse livro, porque, meu Deus, como o cônjuge sofre, né? Até o Gary Chapman chama as 5 linguagens do amor das crianças. E aí ele fala, tenho certeza que minha esposa ganhou mais um aposento na casinha dela que ela tem no céu. Porque toda vez que eu escrevo um livro, ela padece junto comigo. E aí eu fiquei pensando, gente, é isso, a gente tem que juntar tesouros no céu, não na terra. Ainda que as coisas estejam um caos ao nosso redor, Jesus falou, prometeu, eu vou preparar um lugar para vocês. Tá? Não precisa se preocupar, não precisa ter medo, não se atemorize. Eu vou, tenho dito, vou preparar lugar. Amém? A Bíblia diz que ele vai confundir os inimigos, mas Israel vai ser salvo pelo Senhor com eterna salvação. É nessa salvação que a gente se apega, na eternidade. A salvação por meio de Cristo Jesus. E ele continua falando, eu sou Deus e não há outro. Gente, tem muitas vezes nesses capítulos que a gente está meditando, em muitas vezes Deus vai falar, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Por quê? Porque as pessoas até hoje caem muitas vezes nessa tentação de se apegar a ídolos. Então Deus está falando para Israel, versículo 21 repete, olha só. Quem que falou tudo isso desde a antiguidade? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além de mim. Eu sou Deus justo. Não há outro Salvador além de mim. Deus está explicando para o povo, olha, lembrem que só há um Deus. Naquela época já havia, eu até estava vendo que uma das coisas que tentavam ali entrar no meio de Jerusalém já era o islamismo. Bom, pelo menos se eu não estiver enganado pelo que eu li na Bíblia Strong. E o islamismo, se bem que o islamismo também é monoteísta, mas tem muitas, embora eles sejam distorcidos, né? Mas muitas das religiões ali, principalmente da Babilônia, eram religiões politeístas, com muitos deuses. Então Deus está falando, não se esqueça, Israel, só há um Deus, e sou eu, o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Diante de mim, olha esse versículo 23, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Eu me lembrei de Filipenses 2, que fala que Jesus foi exaltado pelo Pai sobre todo nome, e que ao nome de Jesus toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vamos ver aqui apontando para Jesus. Diante de quem que se dobrará todo joelho? E a quem que toda língua confessará? Ao nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 46, Deus vai expor essa vergonha, esse vexame que é confiar em ídolos. Ele vai envergonhar ali aqueles que se entregam à idolatria. Falando de Baal e de Nebo, que são ídolos da Babilônia. Baal é sempre mencionado na Bíblia, né? Ele pode significar a oposição ao Deus verdadeiro, mas ele era conhecido como o Deus da fertilidade. E Nebo era conhecido como o Deus da sabedoria. Então os israelitas tinham que lutar contra isso. Contra acreditar que de fato existiam outros deuses, além de o Senhor, né? Que é Yahvé, o Deus que os formou, que os criou, que tirou, né, desde ali do ventre de Abraão, o servo Jacó, a Israel a quem ele escolheu. Interessante no capítulo 46, que vai falar sobre os ídolos, sobre a futilidade dos ídolos, que vai falar, olha que lindo esse capítulo, gente. Fala assim, olha, capítulo 46. Baal se encurva e Nebo se abaixa. Os seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas que já estão cansadas. Ou seja, os animais já estão cansados. E vocês colocam ídolos sobre eles. Esses ídolos, eles são tão fortes, tão poderosos, vou falar aqui de maneira irônica, que eles precisam ser carregados. Eles têm que colocar nos lombos e são canseiras para animais que já estão cansados.
Eles se encurvam e se abatem, não podem livrar-se da carga. A sua alma entra em cativeiro. Agora, ouvi-me. Tem muito disso nesses versículos que nós estamos lendo, nesses capítulos. Ouvi-me, ó Jacó. Todas as vezes que a gente vê essa palavra, ouve, ó Israel, ouve, ó Jacó, é a palavra Shema, que significa não apenas ouvir, mas obedecer. Né? Lá em Deuteronômio tem o Shema Israel, que fala, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouvir não é só escutar, é dar ouvidos, é estar atento, é obedecer. Então Deus chama várias vezes o povo de Israel, me escuta, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Ó o remanescente aparecendo de novo. Vós, a quem sustentei desde o ventre, eu te sustento desde o teu ventre, eu te levo desde o nascimento, até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até as cãs eu vos carregarei. Ou seja, mesmo quando vocês tiverem cabelos grisalhos, mesmo quando vocês estiverem velhos, se desde o teu nascimento eu te carrego, eu te tomo e te levo no meu colo, eu vou fazer isso até você morrer, até a sua velhice. Eu te fiz e eu te levarei. Eu vos trarei e eu vos guardarei. O que Deus está contrastando aqui? Os ídolos são feitos por homens, por mão de homem. Não pode ajudar ninguém, ainda tem que ser carregado. Agora comigo é diferente. Os ídolos, os babilônicos, eles fazem um ídolo, moldam ele ali do barro ou da madeira, reveste ali o ourives, faz uma peça lá de ouro, e as pessoas têm que carregar, colocar sobre cargas pesadas nos ombros e carregar. E elas pedem, elas se prostram diante deles. Mas eles não são Deus de verdade. Agora eu vou falar quem que é o Deus verdadeiro. Você não tem que carregar Deus. Ele diz, eu te criei desde o teu ventre, vou estar contigo até a tua velhice, e agora eu vou te dizer, eu que te carrego no meu colo. Eu que te carrego. Olha isso, gente. Capítulo 46 começa falando que os ídolos são carregados, e depois Deus vai contrastar falando, eu te fiz, eu te carrego. Como é bom confiar em Deus. Como é bom quando a nossa confiança não está em ídolos. Sabe, ter que carregar um ídolo é um peso. Mas ser carregado por Deus é um alívio. Meu Deus, obrigado, Jesus. E aí ele começa a falar, que imagem que vocês vão fazer semelhante a mim? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam, agora estou lendo na NVT, tá? Capítulo 46, versículo 6. Alguns gastam seu ouro, sua prata, contratam um artesão para fazer um deus, e aí se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros, quando os põe no lugar, ali ele fica, nem pode se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde, não pode livrar as pessoas das suas aflições. Mas lembra disso, ó povo de Israel. Considera, traga à sua memória seus rebeldes. Lembra das coisas da antiguidade, lembra de onde eu te tirei. Deus está falando, lembra-te que Abraão, que estava na terra de Ur dos Caldeus, que era idólatra, eu tirei ele de lá. Eu fiz uma promessa para ele, que seria um povo numeroso. Sara era estéril, ele era velho. Mesmo assim eu fiz o sobrenatural, chamei vocês, livrei vocês do Egito, dei a Canaã, sou o Deus que habita no templo, minha presença está no meio de vocês. Lembra, meu povo, eu sou o Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Eu digo, meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Ah, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa. É interessante o versículo 11 que vai falar que Deus vai levantar uma ave ou um pássaro. E esse pássaro que vai vir de um lugar remoto vai ser um homem do seu conselho. E vai executar o plano do Senhor. Então Deus vai falar, assim faço chegar a minha retidão. Ela não está longe, a minha salvação não tarda. Estabelecerei em Sião a salvação e em esplendor, e em Israel o meu esplendor. E é interessante que acho que a Dé postou um versículo sobre isso aqui. Deixa eu só olhar aqui. Acho que na congregação vai ficar mais fácil. Sobre a salvação. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém? Obrigado, Jesus, por nos carregar, disse a Vivi. Não nos deixe fazer ídolos em nossos corações, que a nossa adoração e confiança seja somente no Senhor. Amém. Nós não queremos carregar cargas que não são para nós. Nós queremos ser carregados pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 47, como eu disse, vai falar sobre a queda da Babilônia. Essa que, por enquanto, é uma potência mundial
que é arrogante, que é orgulhosa, ela que agiu com opressão, porque Deus usou a Babilônia para ser um instrumento de castigo para o povo de Israel. Só que Deus vai falar aqui contra a Babilônia que quando ela teve que agir castigando Israel, ela não agiu com misericórdia. Olha isso, misericórdia. Deus está falando, eu te uso para castigar o meu povo, mas quando eu te usei, você não agiu com misericórdia. Vamos ler isso. Muito me enraiveci contra o meu povo e tornei profana a minha herança. Entreguei-os na tua mão, Babilônia. E você não usou com misericórdia. Olha como que a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes nós vamos ser usados por Deus para trazer disciplina ao coração das pessoas. Mas se nós não usarmos, sermos essa pessoa que traz a disciplina, mas se nós não usarmos misericórdia, muitas vezes nós somos tão rápidos, né, para condenar. Essa semana mesmo, conversando com a Vivi, né, Deus falou isso muito forte no meu coração: filha, não desiste das pessoas. Você que desiste das pessoas, mas eu não desisto. Você que desiste quando você não vê o processo acontecendo, quando você acha que vai acontecer tudo de novo. Você que fica aí desesperado sem entender como pode ajudar, mas o Senhor não. O Senhor, Ele não desiste de ninguém. Agora, vai vir, a vara da disciplina de Deus vai vir, e talvez Ele vai até nos usar com palavras duras. Uma vez Deus falou isso muito forte no meu coração: você vai ser usado para falar palavras duras. E durante um tempo eu vi que de fato isso aconteceu. Mas você tem que fazer isso com misericórdia, porque Babilônia foi um instrumento na mão de Deus, mas eles castigaram Israel além da conta e sem misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício, né? A Bíblia diz assim: aqueles que têm misericórdia alcançarão também misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Que Deus encontre em nosso coração essa misericórdia, amém? Ah, Senhor, nos ajuda. E aí a Bíblia diz assim, olha, novamente Deus falando. Não, perdão, aí vai falar sobre a Babilônia. A Babilônia diz no seu coração: eu sou e fora de mim não há outra. Olha como é que é essa frase que Deus usa para falar sobre si mesmo e sobre a sua capacidade, sobre como Ele é Deus. A Babilônia achava dela, então ela se achava um Deus. Eu sou e fora de mim não há outra. Não tem ninguém que é maior do que eu. Achava a Babilônia. Só que a Bíblia está dizendo, olha, ambas essas coisas virão sobre ti. Num momento, no mesmo dia, a perda de filhos e a viuvez. Num só dia, Ciro entrou ali e acabou com a Babilônia, né? E tomou a Babilônia para si. Deus está falando aqui no capítulo que virá o mal sobre a Babilônia, que vai vir de forma repentina, que foi o que aconteceu. Eles nem viram. Quando o exército de Ciro chegou para sitiar e para entrar, para invadir Jerusalém, eles estavam distraídos, banqueteando ali com seus ídolos, usando inclusive os instrumentos do templo, profanando os instrumentos, né, que são consagrados ao Senhor. E aí, exatamente como Isaías profetizou, de forma repentina veio a destruição sobre a Babilônia. Cheguei no capítulo 48, é isso, gente? Eu tô em dia? Aleluia! O capítulo 48 continua falando, começa já falando, né, com esse entendimento, Deus chamando o povo para ouvir. Ouça, casa de Jacó. Ouvi isto, casa de Jacó. Vocês que chamam pelo nome. E aí ele vai falar aqui sobre um povo que se chama pelo nome, que entende que o Senhor é Deus, mas que não tem uma verdadeira adoração no seu íntimo. Diz assim: vocês que fazem menção do Deus de Israel, mas não em verdade e não em retidão. Deus está falando, vocês falam de mim, mas vocês não são como eu sou. Vocês até falam de mim, mas não agem como eu ajo. Vocês se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Versículo 4 vai chamar esse povo de teimoso. Olha, eu sabia desde a antiguidade que vocês são um povo duro, como um nervo de ferro, ou seja, vocês são um povo teimoso. Vocês, por isso anunciei essas coisas há muito. Mas desde agora eu faço vocês ouvir coisas novas e ocultas que não conhecem. Agora são criadas coisas novas e não de há muito. Delas não ouvistes antes deste dia, para que não diga, sim, eu já sabia. Deus está anunciando uma coisa nova. E ela começou a ser divulgada aqui através de Isaías, para que eles não dissessem, não, isso a gente já sabia. Aí ele diz assim, olha, por amor ao meu nome, versículo 9, por amor ao meu nome retardo a minha ira. É por amor à glória de seu nome que Deus faz isso. Porque o povo é de dura serviço. O povo se diz que pertence a Yahvé, mas que não vive de acordo com a retidão do Deus que eles servem.
Mas por amor ao meu nome retardo a minha ira, por amor do meu louvor me contenho para contigo, para não te exterminar. Agora vê, Israel, te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Meu Deus! Nós cantamos, molda-nos, Senhor, e faça-nos de novo. E Deus fala, tá bom, eu vou te purificar, amada minha. Eu vou te purificar, minha noiva. Eu vou te provar, mas é na fornalha da aflição. As aflições. As aflições são purificadoras. Quando Deus aflige, Ele tem um propósito, né? E é sempre um propósito de bem, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ele quer nos moldar. E nós temos que ser como aqueles, né, que nos ensinaram, os apóstolos, que disseram, o próprio Paulo, que vai dizer, eu me alegro nas minhas tribulações. Obrigada, Senhor, por não me dar tudo que eu peço. Obrigado por não me colocar onde eu esperava estar, na minha vaidade, muitas vezes, do meu coração. Obrigado, Senhor, por não responder todas as minhas orações, porque eu pedia segundo meus próprios deleites. E sem entendimento pedia de coisas às quais eu não estava preparada. E mesmo assim o Senhor me disse não, com todo o teu amor. Me amparastes quando disseste não, me colocaste em aflição e me moldaste segundo o caráter de Cristo, que foi fiel até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. A Bíblia diz que ele foi obediente, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós vamos aprender também na aflição, na forja, no fogo. Deus repete versículo 11, a minha glória não a darei a outrem, não vou dividir com ídolo minha glória não, gente. Eu sou o mesmo. Olha só, novamente versículo 12, me dá ouvidos Jacó e Israel a quem chamei. Deus está restaurando a identidade deles. Vocês podem estar se sentindo perdidos, desolados, exilados em uma terra que não é sua, sem identidade, mas eu vou reafirmar a sua identidade. Sabe quem você é? Você é o meu servo. Eu te criei e eu te formei. Eu te formei e eu te gerei. E eu te escolhi, te chamei pelo teu nome. Esse é quem você é. Quem eu sou? Eu sou o mesmo. Versículo 12. Eu sou o primeiro e também o último. Aqui a gente vê, gente, que toda a história é governada por Deus. E ele nunca saiu do trono. Ele já sabia de tudo desde a antiguidade. Já deixou tudo escrito para provar que ele é Deus. O versículo 14 fala assim, ajuntai-vos todos vós e ouvi qual dos ídolos anunciou essas coisas. O aliado escolhido do Senhor executará a sua vontade. Aqui a gente vê que está falando de Ciro, mas apontando para Jesus também, o servo sofredor que faria a vontade do Pai. Eu o disse, sim, o chamei, eu o farei vir e farei próspero o seu caminho. Assim diz o Senhor, versículo 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Olha isso. Eu te ensino o que é útil, te guio pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, Israel, então seria a tua paz como o rio e a tua retidão como as ondas do mar. Mamãe, eu terminei minha atividade, viu? Que bom, filha. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo. Último dia de férias, né? Segunda-feira volta, se Deus quiser. Tô com muita saudade da escola. Que bom. Tô terminando aqui já, tá, meu bem? Seu pai comprou pão? Não, ele já foi. Ah, é mesmo. Depois eu vou lá, então. Tá. Depois a gente compra o pão. Ainda bem que a gente tem Jesus, que é o pão da vida, né? Gente, olha que lindo. Deus, ele tá falando com o povo assim, se vocês tivessem ouvido, Israel, tudo que eu planejei pra vocês, Israel. Se vocês tivessem obedecido, vocês não precisavam estar na Babilônia, Israel. Se vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, a tua paz seria como um rio. Seria inesgotável, perene, eterno, infinito. A tua retidão, ou seja, a sua justiça, seria como as ondas do mar. Deus está dizendo, eu tenho um plano para você, que se você tivesse obedecido aos mandamentos, Israel, você teria desfrutado. O versículo termina falando, mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. E assim eu estou em dia com a leitura bíblica diária. Glória a Deus! Segunda-feira eu já estou 9 capítulos já, 6 capítulos atrasados. Mas Deus vai dar uma estratégia e vai dar certo. Semana que vem a gente começa Jeremias, se Jesus permitir.
Eu vou trazer Edmundo aqui como ficou até estranho, porque ele mora aqui, mas na live, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre Jeremias, fazer um estudo sobre esse livro mais lindo, inclusive é o maior livro da Bíblia, né, em quantidade de palavras no hebraico, maior do que Salmo até, ou seja, tem muita coisa lá pra gente aprender. Cecília, Vivi te mandou um beijo. Beijo pra você também, Vivi. Quero agradecer a todas que entraram e que ficaram até o final. Vivi, querida, Sossô, Rose, mãezinha, a Júlia. Não sei se eu te cumprimentei, Júlia, mas que prazer pra mim estar com você aqui, viu? E a Dona Piedade, essas mulheres abençoadas, abibliadas, cheias de Deus. Obrigada por tudo e por tanto, viu? Que Deus abençoe vocês. Sobre tudo que nós lemos hoje, olha, Deus tem um plano para cumprir na terra, e o que Ele quiser cumprir, Ele vai usar, gente, até o ímpio, se Ele quiser usar. Até aquele que não nasceu, Ele já dá nome, já explica o que vai fazer, e quando ele nascer e vier a ver tudo que Deus planejou, Ele vai executar do jeito que Deus mandou, porque Deus usa quem Ele quer, Ele tem os seus instrumentos, mas Ele abençoa o seu povo, é isso. E nós, como igreja de Cristo, nós temos a bênção do Espírito Santo sobre nós, e nós temos a graça do Senhor também para nos ajudar a cumprir tudo que Ele tem para cumprir na terra. Então, não há outro Deus além do Senhor, não há outra rocha que eu conheça. Se firma aí nele, se apega nele, não carrega nada nos seus ombros, nenhum ídolo, nenhuma carga. Jesus falou assim, olha, me dá as suas cargas e carrega a minha, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. E lança sobre mim suas preocupações, suas ansiedades, deixa tudo comigo, se apoia em mim, porque se você obedecer esses mandamentos, a sua paz vai correr como um rio. A paz que excede a todo entendimento, tá bem? Amém? Cecília, vovó mandou um beijo também. Beijo pra ela também. Hoje eu terminei até mais cedo, tô em dia, tem dias que são lindos, né, gente? Tem dia que tá tudo de fora do nosso controle. Não vou nem falar errado, porque Deus continua no controle, mas tudo sai fora. A gente não fala do jeito que quer, as coisas travam, como ontem, né? Travou a live, mas tem dia que o Senhor faz com que tudo aconteça de maneira que nos nossos olhos deu tudo certo, mas no mais o Senhor é bom. Amo vocês também, mãezinha, beijo no seu coração. E até segunda, se Jesus permitir. Amanhã nós temos missiologia na igreja. Já li a apostila, né, que a gente lê para edição. Gente, meu coração quentinho, saiu daquela aquela vontade de fazer tudo que o Espírito Santo quer, ajudar o Espírito Santo a tudo que Ele quer fazer na terra, sabe? E apoiar a missão de Deus, que é uma adoração genuína em toda a terra, em todas as nações. É muito lindo, não percam, que vai ser bênção. Amém? Beijo, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir.